vou parar aqui um pouquinho para a gente bater um papo sobre um caso clínico de uma paciente que eu entendo ele como interessantíssimo, principalmente quando a gente fala de farmacologia, da farmacologia aplicada e da farmacologia ajustada ao paciente, e não ao que a gente aprende na sala de aula. Vocês devem ter visto lá nas disciplinas de farmacologia, ou provavelmente também já ouviram aqui no curso que eu falo de farmaco, sobre as vias de administração. E aí nós temos N vias: oral, endovenosa, subcutânea, intramuscular, intraóssea, intraperitoneal, vias dérmicas, utilização em pele, shampoos, via otológica, oftálmica, nasal. São diversas vias que nós temos de administrar uma medicação num determinado paciente. E a parte mais importante que a gente tem que entender é: diversos fármacos aceitam vias diferentes, mas nem sempre essas vias são rotineiramente utilizadas ou elas são convencionais, digamos assim. Óbvio que aqui, esse caso que eu vou trazer, ele é um caso mais específico, mas eu achei extremamente interessante contar. Por quê? Porque era uma paciente minha e na minha cabeça eu tinha um desenho perfeito para a forma como eu ia tratar, e por um detalhe, isso mudou completamente. Qual foi esse detalhe? Entender o paciente. Entender a situação daquela paciente naquele momento que eu precisava iniciar uma conduta de tratamento. E muitas vezes essa conduta pode parecer um pouco radical. Pode até parecer estranha a boa parte dos colegas que vão estar vendo esse vídeo. E aí eu já vou esclarecer. Não é uma via errada de ser feito, é apenas uma via de administração de um determinado fármaco que a literatura fala muito pouco e que ela é muito específica em alguns casos, mas que é importante ser entendido que, muitas vezes, pode ser necessário ajustar o que a literatura fala pra gente e o que a gente aprendeu na sala de aula com o que você está vendo na prática dentro do teu consultório, dentro da sua internação, dentro do seu bloco cirúrgico, dentro da minha área de quimioterapia, que é o que eu quero contar para vocês aqui hoje. Essa paciente que vocês estão vendo aparecendo aqui agora, ela veio para mim como uma paciente oncológica. Ela teve um crescimento tumoral de uma neoplasia em topografia abdominal de uma forma muito rápida, muito intensa. Os exames de imagem dela já mostravam um tumor de dimensões que pegavam toda a região abdominal, e nós não tínhamos nem a condição de definir de onde esse tumor era originário. Se ele vinha ali de uma área intestinal, se ele era hepático, se ele era esplênico, se ele era renal, se ele era gástrico, porque realmente era uma massa de uma dimensão muito grande e que não permitia, mesmo com o exame mais específico, que foi a tomografia, não existia uma definição clara de o que estaria, onde estaria iniciando esse tumor. No primeiro momento, essa paciente ela foi entendida como uma paciente paliativa, uma vez que a gente talvez não tivesse tantas expectativas de cura dessa paciente. Só que a conduta clínica dela culminou de uma forma muito rápida, numa questão aí de um dia, a uma obstrução intestinal que não estava gerando qualidade de vida para ela. E aí, de uma forma muito parceira, a equipe de veterinários que estava envolvida, da qual eu fazia parte como oncologista, e onde existia também o cirurgião e os responsáveis por essa paciente. E aí a gente fala dessa questão de parceria, porque o responsável do paciente ele tem que estar muito seguro da equipe que tem trabalhando com ele. E aí nós conversamos e optamos por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico exploratório para tentar, literalmente tentar, fazer com que a gente tivesse uma desobstrução intestinal ali que desse um pouco mais de qualidade de vida para ela. Bom, até esse momento, na minha cabeça oncológica, eu já havia conversado com os responsáveis sobre iniciar um procedimento quimioterápico totalmente paliativo, que seria apenas numa tentativa de citorredução, reduzir o tamanho desse tumor, para que a gente pudesse iniciar uma conduta cirúrgica um pouco mais confortável e tentar dar qualidade de vida. Quando nós tivemos a instalação do quadro de obstrução intestinal, a gente não teve mais tempo para pensar dessa forma. E aí, novamente, a conduta clínica mudou, e aí a minha cabeça já falou assim: não dá tempo de eu tentar uma quimioterapia para reduzir esse tumor, ela precisa de uma cirurgia de emergência. E ela foi para uma cirurgia de emergência. E no momento dessa cirurgia, eu permanecia com que pensamento na minha cabeça? Oncológica. Essa paciente vai sair da cirurgia, fragmentos desse tumor que sejam plausíveis ali, pelo menos da desobstrução intestinal, vão ser retirados, e eu vou dar continuidade à minha ideia de iniciar uma quimioterapia, obviamente venosa, para tentar uma citorredução, pelo menos parcial do que permaneceu, até que a gente tenha o resultado de um histopatológico, que seria a biópsia dela, que iria me mostrar
De qual tumor eu estava falando? Porque até então nós não tínhamos esse resultado. E aí muita gente pode questionar, mas Amanda, você ia fazer uma quimioterapia sem saber o resultado? Isso é correto, pessoal? Tecnicamente não. Em termos oncológicos, também não. Mas muitas vezes a gente pensa assim em tentar dar qualidade de vida ao paciente. E dentro da classe dos quimioterápicos, principalmente dos citotóxicos, existem algumas classes que a gente poderia abordar esse paciente em termos de tratamento, de conduta terapêutica, com o objetivo que era a citorredução e o auxílio na qualidade de vida dessa paciente. E ok, fomos para a cirurgia. Durante o procedimento, o cirurgião ele acabou conseguindo fazer a retirada de toda essa massa. Obviamente, nós não estamos aqui questionando que ele teve uma margem cirúrgica adequada, em termos de não houve a permanência de células tumorais em cavidade abdominal. É claro que isso aconteceu. Não existia uma margem cirúrgica de confiança ali. Essa neoplasia, ela fazia aderência, ela fazia contato com todos os outros órgãos de cavidade abdominal. Então, por motivos muito óbvios, o que na minha perspectiva a gente tinha? Falei, bom, eu tenho um tumor, ele foi praticamente todo retirado, porém, ele é contactante a todos os outros órgãos abdominais. E, consequentemente, eu vou ter uma reinstalação muito rápida dessas células neoplásicas ali, já evoluindo as metástases, que a gente já tinha alguns sinais indicativos de que existiriam essas metástases. Onde entrou a virada de chave? Para essa paciente que já vinha de uma série de procedimentos anestésicos, cirúrgicos, anestesia para utilização, para realização da tomografia e utilização do contraste durante a tomografia, é uma paciente idosa, os acessos venosos dela já estavam bastante comprometidos, e isso pode interferir em uma conduta de vou adotar uma quimioterapia venosa em uma paciente que talvez eu não tenha uma condição venosa tão satisfatória. Isso é um ponto que tem que ser pensado. Os pacientes, a via de administração dos quimioterápicos que são por via venosa, é óbvio que deve ser por via venosa, mas a gente tem que prestar muita atenção nos pacientes que têm muita fragilidade vascular. Porque o quimioterápico não é um fármaco que possa extravasar do vaso sanguíneo, até porque ele pode causar uma lesão, uma necrose tecidual muito intensa. E um outro fato que me fez pensar. No momento da cirurgia, muito tecido neoplásico ele foi manipulado naquela cavidade abdominal. De uma forma muito lógica, a gente tem que pensar que essas células elas foram liberadas naquela cavidade. E aí, o que a gente precisa entender? Quando eu faço uma quimioterapia por via sistêmica, né, a via endovenosa, eu estou pensando em células circulantes da corrente sanguínea, em células que já estão atingindo um tecido, possivelmente para uma reinstalação, uma metástase hepática, em sistema linfático, no linfonodo, renal, pulmonar, que são as possibilidades que nós temos. E aquele quimioterápico por via endovenosa, ele vai buscar controlar a proliferação daquelas células e realizar a sua ação citotóxica, que é matar aquela célula neoplásica. De uma forma bem prática, eu estou utilizando esse termo matar aqui, mas tentar controlar as células neoplásicas. E aí me vinha à cabeça o quê? Mas e a quantidade de célula que eu tenho naquela cavidade abdominal, naquela região peritoneal onde o tumor foi manipulado? Será que esse quimioterápico por via venosa, ele vai conseguir atravessar todas essas membranas celulares e atingir uma região livre do peritônio? Claro que não, gente. O quimioterápico ele não tem essa viabilidade. E aí, de uma forma muito rápida, porque isso precisou ser rápido dentro da conduta que a gente estava adotando para essa paciente, eu pensei na dificuldade dos acessos venosos repetitivos e numa fragilidade vascular, e principalmente na ação do quimioterápico diretamente numa célula tumoral. Foi onde a gente teve a virada de chave e eu falei assim, talvez eu vá adotar uma outra via de administração desse quimioterápico alternativa nessa paciente. Quando a gente fala em alternativo, é complicado, porque você está tirando uma via que, literariamente, os artigos científicos já falam que é uma via eficaz para utilizar uma outra administração que é pouco usada na rotina, que muitos colegas não conhecem, principalmente quando a gente fala de uma droga como quimioterapia. E aí, novamente, é o que eu falo quando a gente tem que contar com a segurança a ser passada ao responsável do nosso paciente. Eu chamei esse responsável, expliquei tudo isso que eu estou falando aqui, com muito mais detalhes, com muito mais desenhos, e falei que eu queria adotar uma via intraperitoneal para a administração daquele quimioterápico. E no momento que a gente fala em administrar um quimioterápico por via intraperitoneal,
eu tenho certeza absoluta que muitos colegas que vão ver esse vídeo vão questionar e vão falar assim: isso não está certo. E talvez vão falar até mais, assim, ela vai fazer besteira. Muitas vezes a gente fala isso. E eu também tive esse medo. Só que é óbvio que eu estava pensando dessa forma, baseada em condições clínicas da paciente, mas também respaldada por muito do que a oncologia veterinária traz para a gente, já utilizando alguns quimioterápicos por essa via intraperitoneal. Por mais que ela não seja rotineira na prática de muitos colegas que são oncologistas, ela é uma rotina na minha prática. Eu já fiz essa via com outros fármacos, com outras situações de outros pacientes que também eram pacientes oncológicos, para outros tipos de tumores. E eu falei, por que não? Naquele momento, entra o que a gente fala da confiança clínica. Eu confio no meu procedimento, eu confio no meu conhecimento dentro da minha especialidade, e eu confio principalmente que eu estarei fazendo aquilo de uma forma muito ética, muito correta, sem negligenciar o risco de vida para esse paciente. Isso foi tudo muito esclarecido aos responsáveis desse paciente e nós adotamos essa via. Qual era o princípio meu ali? Pensar no paciente clínico. Eu queria conseguir atingir as células que foram liberadas naquela cavidade abdominal durante o procedimento cirúrgico. Eu queria que aquele fármaco tivesse uma atividade citotóxica pontual naquelas células que estariam ali naquela cavidade peritoneal. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, em termos hemodinâmicos, esse fluido administrado intraperitoneal, ele vai sofrer um processo de absorção também. E ele vai atingir uma via sanguínea, é óbvio, ele não vai ficar ali dentro do peritônio. Ele vai lentamente ser absorvido e distribuído pelo organismo. Então, eu também conseguiria ter a atividade desse quimioterápico sistêmico como eu queria. E foi isso que a gente adotou. No início, eu confesso que a minha primeira sessão de quimioterapia foi bem cuidadosa, como sempre precisa ser, mas a gente sempre tem um certo receio de falar como será esse procedimento. Vocês estão conseguindo ver aqui um pouquinho desse procedimento enquanto eu estou falando. Ali é a nossa paciente passando por uma parte aí dessa terapia. Essa paciente não está sedada, tá? Ela passa por esse procedimento bem acordado, ela é uma paciente maravilhosa de manejo. Não é algo agressivo ou que cause dor ou que cause um extremo desconforto. Existe toda uma técnica, aquele quimioterápico ele é feito sob uma forma de diluição, existe uma quantidade de fluidoterapia que a gente administra intraperitoneal também antes da quimioterapia e após a quimioterapia. Então, toda essa conduta, ela mostra pra gente que farmacologia não é receita de bolo. Terapêutica não é engessada para todos os pacientes. Mesmo falando de fármacos que causam um pouco de medo em alguns colegas, como são os quimioterápicos, a gente pode sim adaptar ao meu paciente, adaptar à minha condição clínica, adaptar até mesmo à minha expertise. Se talvez eu achasse que naquele momento eu não tivesse expertise suficiente para aquela conduta, não, eu não iria fazer. E isso é pensar de forma clínica. É também saber até onde nós, como veterinários, podemos ir. Até onde eu posso ir, gerando a confiança para o meu responsável de que eu estou fazendo aquilo da forma correta. E principalmente, não colocando em risco o meu paciente. Então, isso tudo envolve o que a gente fala sobre o raciocínio clínico. Pensar no paciente como um todo. Naquela situação não seria melhor para ela? Dentro da minha concepção, sim. Na minha concepção, entendendo tudo o que estava acontecendo com aquele paciente, eu entendi que aquilo ali seria melhor. E nós seguimos até hoje com resultados muito satisfatórios. Essa paciente ela já vem passando aí por esse atendimento há alguns meses, por esse tratamento em alguns meses. Nós já tivemos os resultados, claro, né, devido ao tempo do histopatológico dela, e ela é uma paciente que agora eu já posso contar para vocês. Ela tem, a neoplasia dela foi um carcinoma de saco anal, que é uma neoplasia extremamente agressiva nos cães, extremamente rápida em termos de evolução, altamente metastasiante e onde a gente tem um prognóstico bastante ruim. Quando a gente fala num prognóstico ruim, a gente fala num tempo de vida muito curto, principalmente no paciente, quando ele chega para a gente, como foi o caso dessa. Que era uma paciente já com uma massa muito grande, aderida e contactante a todos aqueles órgãos abdominais, com metástase em sistema linfático e pulmão, e ela segue muito bem até esse momento que a gente está falando aqui desse vídeo, com uma qualidade de vida incrível e que deixa a gente muito feliz. Por que eu quis falar desse caso aqui? Era especificamente pelo caso dela? Não.
era por causa da mudança da via de administração de uma medicação. E que muitas vezes pode acontecer dentro da rotina de vocês, vocês falarem assim: hoje eu vou mudar, não vou fazer intravenosa, vou adotar uma via intraóssea, vou adotar uma via intraperitoneal. Por que não mudar se aquilo é melhor para o seu paciente? Eu queria deixar essa mensagem aqui nesse vídeo. A gente tem que entender o nosso paciente para que a nossa conduta farmacológica e terapêutica seja super correta e vise principalmente qual é o nosso objetivo final, que é a qualidade de vida, pelo máximo de tempo possível. Pessoal, eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acham disso, principalmente se alguém já tinha visto essa via. Se eu tiver colegas oncologistas aqui vendo esse vídeo, se vocês também fazem quimioterapias por vias intraperitoneais, ou se vocês já ouviram falar isso alguma vez, deixem esse bate-papo mais bacana, fluir um pouquinho mais aqui, porque eu também vou gostar muito de responder. E eu também vou gostar muito que vocês me falem se vocês querem mais assuntos parecidos com esse. Tá ok? Até a próxima, pessoal!